Mais uma vez, uma grande alegria encontrar com todos vocês que prestigiam os encontros do Instituto dos Magistrados do Brasil, que há mais de 40 anos vem procurando disseminar cultura, principalmente a cultura jurídica no Brasil. Nós hoje teremos um encontro em que estaremos tratando de um tema, como quase todos, eu diria, dos quais cuidamos, diz muito respeito com a atualidade que vivemos. Nós temos os poderes instituídos no país e, às vezes, há choques, às vezes, há desentendimentos e, às vezes, aquela harmonia que deve haver entre os poderes, né, no sistema vetusto e reconhecido como útil dos pesos e contrafreios, não funcionam muito bem. Por isso, é preciso que nós estejamos sempre debatendo esses temas para contribuir, na medida do possível, com soluções e com o aperfeiçoamento do sistema jurídico pátrio. Nós vivemos tempos difíceis, em termos de ideologia, ou tempos bons também, na medida em que as pessoas começam a participar mais da vida do país, e isso também é um fator de crescimento. Nós precisamos dialogar, nós precisamos debater, nós precisamos opinar, nós precisamos participar, tanto quanto possível, ativamente da vida nacional. E para debater o tema, nós trouxemos 3 especialistas. Né? Trouxemos o doutor Gustavo Sampaio, que tem contribuído com outros eventos, em outros eventos organizados pelo IMB. Trouxemos o doutor Pedro Raguenet, que também é um participante que tem dado sua contribuição relevantíssima para que a gente possa continuar nessa trilha. E trouxemos hoje, nós até diríamos, um estreante aqui no IMB, que é o doutor Eduardo Buzinari. O doutor Gustavo Sampaio é advogado e é professor da Universidade Federal Fluminense. O doutor Pedro é magistrado, para minha alegria, desde 11 de janeiro de 1988, quando ingressamos na magistratura de carreira do Estado do Rio de Janeiro, e é integrante da 21ª Câmara Civil, autor também de um livro sobre o tema, né, relativo às atividade, o ativismo judicial, de certa forma, assim. E ele está trabalhando para que nós tenhamos uma segunda edição. A primeira é ótima, eu recomendo. A segunda será melhor também. Já podem se preparar, porque, se Deus quiser, virá em breve para minha e para nossa alegria. O doutor Eduardo é magistrado de carreira também aqui no Estado do Rio de Janeiro e, atualmente, é juiz na cidade de Três Rios. Então, é o nosso, digamos assim, mais novo integrante desse trio que estará participando do encontro, e nós, para que vocês, que nos alegram com a sua presença sempre nos eventos do IMB, possam aproveitar o máximo, estaremos agora passando a palavra ao doutor Gustavo Sampaio. Com a palavra, doutor Gustavo, uma alegria muito grande recebê-los entre nós. Uma boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador Fábio Dutra, a quem eu deixo minha saudação e meu cumprimento inicial pelo êxito no empreendimento da presidência do Instituto dos Magistrados do Brasil. Eu tenho acompanhado as conferências reiteradas que são realizadas no âmbito do Instituto, inclusive um Instituto que não parou um segundo sequer durante o período da pandemia da Covid-19. Então, eu quero aqui deixar minhas congratulações, embargador Fábio, pelo esforço, pelo empreendimento de manter viva a chama do debate acadêmico e jurídico no âmbito do Instituto durante todo esse tempo. Meu cumprimento também ao excelentíssimo desembargador Pedro Raguenet e ao excelentíssimo juiz de direito Eduardo Buzinari, e também a todas e a todos que estiverem presentes na assistência nessa edição de hoje
dos eventos do Instituto dos Magistrados do Brasil. E o tema de hoje, que me foi confiado à exposição, Direito e Política na tensão entre os poderes, é nada menos que o tema da atualidade. E é um tema que nos reclama reflexão ponderada, reflexão mediada, reflexão sem extremos. Eu, de antemão, postulo, quando apresento alguma consideração temática sobre a matéria, rogar a todos que abandonemos certos extremos de linha de pensamento para propormos aquilo que é o sentido de ser da função jurisdicional: pacificação, tranquilidade, a virtude, desde Aristóteles, advogada, a virtude do equilíbrio, que Santo Tomás de Aquino tão bem desenvolveu nas suas considerações de doutrina. De fato, é preciso, neste momento, pugnar pelo equilíbrio. E é com base nessa premissa, eu diria até o pressuposto vital do equilíbrio, que eu inicio essa breve exposição, porque ela precisa ser breve, dizendo que falar sobre direito e política no campo do tensionamento entre os poderes constituídos do Estado Nacional é falar das relações entre o Poder Judiciário e o Estado Nacional Brasileiro, entre o Poder Judiciário e os demais poderes constituídos e a própria sociedade civil do Brasil, ao longo de toda a sua existência institucional como Estado soberano. Porque nós não estamos na quadra em que nos encontramos, senão por conta de todo o trajeto percorrido até o momento, como, aliás, há de ocorrer sempre na vida. O presente é o resultado das nossas escolhas e emanações de um passado, muitas vezes recente, muitas vezes um passado remoto. E eu gosto de dizer que houve uma progressão geométrica na história recente do Brasil em torno desse tensionamento de força entre o Poder Judiciário e os demais poderes constituídos do Estado Nacional, sobretudo por conta, de um lado, de certas abstenções legislativas que concitaram o Poder Judiciário a se insurgir numa seara que historicamente não seria a sua, mas também por força de uma iniciativa propositiva de soluções institucionais ao Estado brasileiro e às suas dores, que decorreu da própria ação de integrantes do Poder Judiciário. Eu quero aqui me referir, acima de tudo, à sua Corte de Cúpula, o Supremo Tribunal Federal. Então, pela exiguidade do tempo, eu quero aqui, eminente desembargador Fábio Dutra, tomar vênia para fazer alguns recortes, sob pena de me perder na exposição. Eu quero dizer que eu farei aqui uma análise crítico-comportamental do Poder Judiciário, mas não do Poder Judiciário como um todo, e sim do Supremo Tribunal Federal. Quando eu analiso tensão entre poderes, eu me refiro, sobretudo, ao comportamento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal na relação com os demais poderes constituídos do Estado Nacional. Veja, não é que eu não queira aqui abandonar a discussão do Poder Judiciário como um todo, afinal, um poder que assoma mais de 18 mil magistrados em todo o país, se não estou equivocado, mas eu estou me referindo, sobretudo, a essa relação tópica, que deflagrou uma contingência de conflito aparente pela atuação do Supremo Tribunal Federal no período pós-1988. Portanto, na Nova República, como querem alguns historiadores. E, para isso, eu comento o trajeto do Supremo Tribunal Federal no modelo constitucional republicano brasileiro para demonstrar que esse acirramento é um acirramento muito recente. Nós vemos que o sonho de Rui Barbosa, no redesenho do Estado Nacional Brasileiro, na carta por ele lavrada, em companhia de tantos, a Constituição de 1891, já era, sim, no sentido de se estabelecer um empoderamento do Poder Judiciário diante do que se via no quadro institucional e constitucional do Império do Brasil, sob as bases da Constituição Política do Império do Brasil de 1824, sem desdourar que a República foi um ato,
a meu ver, até nesse sentido um pouco equivocado, um ato de ódio às hostes dogmáticas e doutrinárias do Império do Brasil. E, portanto, um ato reprovável, como qualquer ato de ódio, há de ser sempre reprovado. Havia uma necessidade dos próceres da República de superar tudo o que influenciava o modelo de tripartição de poderes do Império, embora o modelo fosse de uma quadripartição, mas eu me refiro tripartição porque, excluindo a ótica superior do poder moderador, mas no sentido de que a República proclamara uma negação a toda a influência europeia no desenho institucional do Império do Brasil e, portanto, uma negação, sobretudo, à matriz francesa, de uma separação rígida de poderes, inspirada na dita séparation rigide de pouvoir, que os revolucionários da França de 1789 levaram a efeito em tantos experimentos constitucionais da França dos séculos XVIII e XIX. E, de fato, aqui no Brasil do Império, nós adotamos uma séparation rigide de pouvoir, porque não havia tolerância constitucional a um controle de freios e contrapesos que não fosse aquele proclamado pela própria autoridade do poder moderador. Embora houvesse na Carta de 24 algumas hipóteses de controle entre poderes, essas hipóteses eram minimizadas, em ordem a preservar aquele postulado, então, indubitável para todos nós do Império, de uma separação rígida de poderes. E a República rompeu com essa séparation rigide de pouvoir, importando do modelo norte-americano a Judicial Review of Legislation, eu diria numa euforia americanista que se verificou entre os próceres da República, numa adoção, muitas vezes, sem a devida proporcionalidade do modelo estadunidense. E aqui fincamos a Judicial Review of Legislation, criando juízes federais em primeira instância, com a possibilidade de recurso ao Supremo Tribunal Federal nas matérias atinentes ao método de controle difuso de constitucionalidade. Foi, de fato, um ato de empoderamento do Poder Judiciário que a República trouxe à baila na sua Carta Constitucional de 1891, que já poderia ter criado um ambiente de tensão entre poderes que não se desenvolveu tanto, sobretudo em razão da crise inicial da Primeira República. Eu me refiro aqui, sobremodo, ao governo do Marechal Floriano Vieira Peixoto, que sucedeu o Marechal Deodoro da Fonseca e que viveu pelo menos 2 ou 3 anos de ambiência de crise nas suas relações com o Supremo Tribunal Federal. Mas foi uma crise superada e, de uma maneira geral, a velha República, com todos os defeitos que podem ser atribuídos a si em relação à legitimidade democrática do processo eleitoral da época, mas a verdade é que o sistema constitucional da velha República foi um sistema, do ponto de vista formal, democraticamente estável. Um sistema que sobreviveu por quase 40 anos. A Primeira República, que perdurou historicamente 41 anos, com uma Constituição que viveu 39 anos debaixo dessa velha República até que chegássemos à Revolução de 1930. Ainda que tenhamos tido alguns momentos de tensão institucional, sobretudo pela adoção não razoável do estado de sítio, como aconteceu no governo do presidente Arthur da Silva Bernardes, entre 1922 e 1926, e outros momentos de intervenções federais e sítios decretados, mesmo porque a Constituição de 1891 não adotava os limites que a nossa Constituição adota hoje para os institutos de excepcionalidade que hoje constam do título 5º da Carta Magna. Mas houve, portanto, uma relação de estabilidade institucional que permitiu que o Poder Judiciário se estabelecesse numa condição de relativa harmonia com os demais poderes constituídos. Eu diria que os anos 30 marcaram uma mudança. O afã unitarista da Revolução de 30,
o menoscabo ao preceito da federação levado a cabo não só na Emenda Constitucional de 1925-26, mas na própria Revolução de 30. E, a posteriori, a diminuição da autoridade dos Estados pela Constituição de 1934 fez com que o constituinte daquele modelo constitucional de Estado de bem-estar social implementasse, pela primeira feita, um expediente de controle concentrado de constitucionalidade no direito brasileiro, embora ainda não de controle abstrato, mas um expediente de controle concentrado de constitucionalidade que foi a representação para fins de intervenção federal da União dos Estados. Algo típico de um modelo centralizador, como, aliás, era típico dos modelos governamentais dos anos 30. E, a posteriori, o que se intensificou com a proclamação do Estado Novo e a outorga da Constituição de 1937, sob a batuta intelectual do célebre Francisco Campos, professor catedrático da Faculdade Nacional de Direito, ao tempo em que o Rio era a capital da República. E a Constituição de 37, é claro, tendo fechado o Congresso Nacional pela regência do Estado Novo, ela, se por um lado deflagrou um regime autoritário, por outro lado, um distensionamento, na medida em que havia ali um poder a menos em funcionamento. A queda de Vargas, em 1945, e a ausência de vice-presidente, de presidente de Câmara e de presidente do Senado, abriu a linha de sucessão ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Linhares, que presidiu a transição para a democracia. E aí nós chegamos à Constituição de 1946, uma autêntica Constituição de redemocratização. E, sob sua égide, já ao final de sua vida, no ano de 1965, já, portanto, sob os auspícios do regime militar de 1964, o Congresso Nacional editou a Emenda Constitucional número 16, à Carta de 1946, portanto, a Emenda Constitucional número 16 de 1965, que implementou no direito brasileiro uma segunda ferramenta de controle concentrado de constitucionalidade, que foi a representação de inconstitucionalidade, mas, desta vez, a primeira ferramenta de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, criando um modelo de fiscalização da lei em tese, sob competência do Supremo Tribunal Federal. Mas uma representação de inconstitucionalidade cuja legitimidade ad propositionem era restrita à figura do Procurador-Geral da República. Então, durante aquelas cercanias históricas do regime militar, o remédio foi utilizado, a ferramenta foi empregada, mas não com a frequência contemporânea do seu emprego. E aí chegamos à Constituição de 1988, nessa apoteose expansionista do controle de constitucionalidade no Brasil, com a conversão da velha representação de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional número 16 de 65 em ação direta de inconstitucionalidade. E aquele foi apenas o ponto inicial, porque, em verdade, de 1988, com o alargamento conferido pela criação do artigo 103 da Carta Magna e um extenso rol de legitimados ad causam à ação direta de inconstitucionalidade. Para cá, nós tivemos acréscimos que ensejaram incondicionalmente uma hipertrofia do Supremo Tribunal Federal no concerto da relação dos poderes. Eu quero aqui me referir, basicamente, à Emenda Constitucional número 3, de 1993, com a introdução da ação declaratória de constitucionalidade no direito brasileiro, essa via de contramão à ação direta de inconstitucionalidade, inicialmente com a legitimatio ad causam restrita àqueles que encontravam legitimação prevista no parágrafo 4º do artigo 103. Ao fim da década de 90, o advento da Lei 9868, regulando a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, e a Lei 9882, a regular o Instituto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. E, acima de tudo, nessa escalada ascendente de empoderamento,
a Emenda Constitucional número 45 de 2004, com a criação da súmula vinculante do Conselho Nacional de Justiça e outras achegas que o poder constituinte derivado trouxe à realidade constitucional originária de 1988. Veja, todos nós, e eu aqui estou me dirigindo, claro, à assistência, mas também aos eminentes desembargadores Fábio Dutra e Pedro Raguenet e ao doutor Eduardo Buzinário, magistrado, e eu, como advogado, já há quase um quarto de século, não deixo de comemorar sempre e louvar a ampliação institucional do poder judiciário, sobretudo porque vivemos um país fincado em uma cláusula pétrea de jurisdição una, que eu sempre advoguei, sempre fui um defensor da jurisdição una, embora a Europa continental nos traga alguns exemplos muito eficientes de jurisdição dual, como é o caso da França, o caso da Itália e também o caso da Alemanha, uma verdadeira estrutura jurisdicional dentro do Poder Executivo, que nós não temos no Brasil. Mas, ainda assim, por razões alheias aqui, que o tempo não me permitiria assentar, eu sigo defensor da jurisdição una. Acho que o nosso modelo de concentração de toda a função jurisdicional do Estado no espectro do Poder Judiciário é o modelo acertado para a realidade brasileira, sempre de portas abertas a ouvir discordâncias e sempre respeitando aqueles que entendem de modo diverso, mas eu sou e me reconheço um defensor incondicional da cláusula de jurisdição una do inciso 35 do artigo 5º da Carta da República. Mas devo dizer, também como um singelo e modesto analista do direito constitucional e da vida constitucional contemporânea, que, como disse no início dessas considerações, já me encaminhando para o encerramento, que a análise que eu faria seria uma análise atinente ao Supremo Tribunal Federal, não ao Poder Judiciário como um todo. E devo dizer que, nesse sentido, eu hoje me apresento, já sem muito temor, como um crítico do ativismo judicial. Porque há uma linha, muitas vezes, tênue entre judicialização da política, que é uma tendência natural contemporânea, eu não estou falando disso, mas há uma tênue linha entre a judicialização da política e o ativismo judicial. E eu sou daqueles que, sem embargo de proclamar uma defesa incondicional da autoridade do Poder Judiciário, claro, como advogado jamais deixaria de tecer essas considerações, eu não deixo, como constitucionalista, de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, já na faixa de uns bons 15 anos, vem tomando algumas providências jurisprudenciais que me preocupam sobremaneira. Concessa máxima vênia, guardado meu máximo respeito pela maioria do Supremo Tribunal Federal e também reconhecendo a autoridade supremocrática desta Corte. Mas sou um defensor das linhas institucionais bem definidas. Poder Constituinte derivado foi confiado pelo Poder Constituinte originário ao Congresso Nacional. E as funções constituídas legislativas, ordinária e complementar, foram confiadas também ao Congresso Nacional. Alguns críticos de fora do direito, sem o apego à nossa tecnicidade vernacular com as instituições e institutas do direito, chegam a dizer que o Supremo Tribunal Federal hoje legisla. Eu tenho dito em minhas singelas palestras que vai além disso. Legislar é produzir comandos normativos de alçada primária, genéricos e abstratos, sob o palio da Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem ido além. Ele tem se insurgido no exercício até mesmo de uma atividade constituinte derivada. E, muitas vezes, a sua jurisprudência se torna uma jurisprudência que avança sobre a linha constitucional definida pelo sistema de 1988. Por favor, digo isso, concessa máxima vênia, com meu máximo respeito, mesmo porque jamais deixaria de reconhecer as boas intenções dos ministros da Corte, que decidem de uma forma ou de outra, num sentido ou noutro. Mas não são 3 ou 4 casos que marcam uma postura ativista da Suprema Corte. Eu tenho identificado várias outras decisões que, no meu entender, a partir de ferramentas de legitimidade discutível, suscitam a preocupação.
Porque quando se faz a crítica de que o Supremo Tribunal muitas vezes se porta de modo ativista, logo há uma reação dos defensores do neoconstitucionalismo, né, no sentido de que, em verdade, o Supremo Tribunal Federal ele age por provocação, como premissa basilar da função jurisdicional, né, que a lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito, e de que ao Poder Judiciário não é dado negar a jurisdição, e que, em verdade, são os legitimados do artigo 103 da Carta Magna e demais outros que provocam a competência do Supremo Tribunal Federal e ele em si decide. Mas não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando de decisões do Supremo Tribunal que avançam sobre o que foi pedido nessas provocações e, muitas vezes, alterações de jurisprudência baseadas em questões de ordem. Em questões de ordem, quando a finalidade da ferramenta da questão de ordem no regimento interno do Supremo Tribunal Federal é distinta daquela que tem sido tantas vezes invocada na atualidade da Corte. Eu cito o exemplo do julgamento, e, no meu entender, se tornou um julgamento histórico, o julgamento da ação penal 937, na qual se suscitou a questão de ordem que levou o Supremo Tribunal Federal, através de um tour de force hermenêutico, a mudar o sentido das regras do foro especial por prerrogativa de função assentadas no texto constitucional de 1987 e 88. E eu busco ser tão isento quando eu faço essa crítica, me perdoem se não estou parecendo defender essa isenção, que, numa certa ocasião em que discutia com um constitucionalista respeitável a questão do foro por prerrogativa de função na virada jurisprudencial da Suprema Corte, esse constitucionalista dizia, mas, professor Gustavo, o senhor não reconhece que é importante diminuir a extensão das regras do foro especial por prerrogativa de função na Carta de 88? E eu respondi da seguinte forma: esse é o problema, porque eu não estou tratando disso. Eu não estou discutindo se a tese do foro por prerrogativa de função é válida ou não, se é boa ou não é, se o Constituinte originário de 88 se estendeu sobremodo na disciplina do foro por prerrogativa de função ou não. Eu estou apenas defendendo que essas alterações têm que ser introduzidas pelo Congresso Nacional no exercício do poder constituinte derivado e não pelo Supremo Tribunal Federal. A análise crítica não é de opções ideológicas, é de postura institucional, na preservação de um bom diálogo entre as instituições. Um outro exemplo que me marca muito, para encerrar, desembargador Fábio, foi o exemplo trazido por uma questão de ordem, também suscitada no Supremo Tribunal Federal. Então, veja que eu não estou falando de ações judiciais que provocaram a competência jurisdicional da Corte. Uma questão de ordem suscitada por um ministro para discutir a constitucionalidade do artigo 14 da Constituição da República no que se refere ao requisito constitucional de filiação partidária para o exercício da capacidade eleitoral passiva. Foi na sede de um recurso extraordinário, desprovido, aliás, em um agravo interno em recurso extraordinário desprovido, que o ministro da Corte suscitou que já era hora de decidir se o requisito da filiação partidária estaria ou não de acordo com o princípio republicano e com o princípio democrático. E no dia em que eu acompanhava remotamente essa sessão no Supremo Tribunal Federal, eu pensei, mas o requisito da filiação partidária é norma constituinte originária, trazida no artigo 14 da Constituição da República. Como o Supremo Tribunal, numa questão de ordem, se investe na condição de discutir se esse requisito de filiação partidária está ou não de acordo com dois princípios da Constituição? Se a extensão semântica principiológica é tão vasta e permite tantas e tantas vias de interpretação. Ora, mais uma vez, eu não estou discutindo se a possibilidade de uma candidatura sem filiação partidária é boa ou ruim para a vida democrática. Eu estou apenas dizendo que essa decisão incumbe ao Congresso Nacional, não ao Supremo Tribunal Federal. E assim, no aperto do tempo, eminente desembargador Fábio, eu me restringi a dois exemplos.
sem deixar de reconhecer, porque eu estou fazendo uma análise crítica, todo o aspecto positivo dessa construção jurisprudencial defensora e garantista de direitos fundamentais e sociais do Supremo Tribunal ao longo dessas mais de 3 décadas de voga da Constituição de 88. Por favor, não deixe de reconhecer o mérito do esforço hermenêutico da nossa Corte de Cúpula por todos esses anos. Apenas também não deixo de reconhecer que a relação entre os poderes, o distensionamento, esse distensionamento pressupõe o reconhecimento de limites institucionais. Eu hoje fico pensando quem foi que deflagrou a crise. Não vivemos uma crise institucional, não chegamos a tanto, uma crise política. Mas quem foi que deflagrou a crise? Porque a análise sobre o desempenho dos governos é sempre uma análise de conjuntura, é uma análise contemporânea. Mas será que esse tempo, que não é recomendável, de acirramento relacional entre os poderes constituídos, também não teve o ingrediente participativo de uma jurisprudência ativista de nossa Suprema Corte? Porque advogo que, se o Supremo Tribunal Federal se houvesse conservado nos limites atuacionais da função jurisdicional, sem se deixar seduzir pelo bom intento de corrigir estruturas republicanas a partir da jurisprudência, talvez ele tivesse conservado mais prestígio, legitimidade e força para intervir no momento necessário. O excesso gera um desgaste de credibilidade institucional que retira a Suprema Corte da seara neutral, imparcial, que lhe é presumível, e a coloca como um autor da crise do tensionamento relacional entre os poderes. Nos Estados Unidos, esse diálogo é antigo. Autores como Mark Tushnet, autores como Alexander Bickel, autores como John Hart Ely e tantos outros, vêm há décadas discutindo os limites atuacionais da Suprema Corte, o diálogo entre ativismo judicial e autocontenção. Eu não estou aqui, desembargador Fábio, advogando uma autocontenção que faça o Supremo Tribunal Federal voltar a ser o que ele foi em tempos como o tempo do Estado Novo, do governo Vargas, ou durante um tempo da Primeira República. Claro que não. Nós dependemos de uma Suprema Corte forte e de uma Suprema Corte austera. Eu apenas estou defendendo que, em médio, stat virtus. Apenas devemos buscar a virtude da linha do meio, porque os excessos cometidos numa jurisprudência invasiva e supressora da autoridade do Congresso Nacional certamente ensejaram um desgaste de prestígio institucional que hoje custa caro a todos nós. Então, a boa prática da moderação, a boa prática da temperança pressupõe o reconhecimento dos limites institucionais de cada poder, do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário. E só assim nós atingiremos a distensão necessária que nos reconduzirá a uma posição de maior conforto e equilíbrio nas relações entre os poderes constituídos. Desembargador Fábio, desembargador Pedro Ragné, doutor Eduardo Buzinari, me perdoem pelo excesso de tempo, mas eu acho que o erro foi, sobretudo, meu. A eleição de um tema sobremodo amplo para tratar em pouco tempo, desembargador Fábio. É um tema cujo debate não termina, só começa. De maneira que me perdoe pelo excesso cometido e quero aqui deixar a minha gratidão pelo convite formulado pelo eminente desembargador Fábio Dutra e me sinto honrado de estar aqui no Instituto dos Magistrados do Brasil, ao lado de figuras tão eminentes e sucedendo palestras das semanas anteriores de grandes juristas que estiveram no Instituto, expondo os mais diversos temas da atualidade do direito brasileiro. Obrigado, desembargador Fábio, e eu estou às ordens para o debate, para qualquer demanda que, porventura, vier. Nós agradecemos, doutor Gustavo, realmente brilhante,
a sua exposição e acho que vai até facilitar o contraponto do Dr. Pedro e do Dr. Eduardo. Então, para que eles passem a se posicionar, eu passo a palavra ao Dr. Pedro Raguenet. Embaixador Fábio Dutra, eu agradeço imenso o convite, agradeço a referência ao estudo que eu andei fazendo e posso dizer agora que o estudo está muito atrasado por conta da rapidez com que a situação social, econômica e política desse país encontra esse turbilhão, e especialmente porque, como o estudo do ativismo estava baseado na Constituição, e nós temos como eu sempre falo, nós temos uma carta política, uma carta de intenções, porque uma Constituição que já tem mais de 120 emendas é convite para todos nós nos sentarmos e dizermos o que nós estamos tendo, o que nós estamos usando, o que estamos apresentando como ferramenta constitucional, como base do nosso Estado de Direito. Ao doutor Gustavo Sampaio, agradeço muito a abordagem que fez uma abordagem histórica, veio trazendo todo o desenrolar do sistema constitucional brasileiro, com ressalvas pelo tempo curto que foi deferido, né? E mostra bem por que nós, juízes, desembargador Fábio, como eu, né, somos do tempo em que nós dizíamos que enquanto o poder executivo era o poder armado, o judiciário era o poder alarmado. E nós fomos forjados na autocontenção. Foi assim que nós aprendemos a trabalhar, a aplicar o direito. Ao doutor Eduardo Buzinari, expoente da nova geração dos magistrados, tenho certeza que Sua Excelência vai trazer interessantes contribuições, injeção de novos pontos de vista e estímulos ao debate sobre esse ponto. Eu gostaria de dizer que eu, quando fiz meu estudo de ativismo, né, eu parti também da posição clássica do ativismo, que o ativismo judicial, grosso modo, seria aquilo que se verifica em situações de retração do poder legislativo, em que, vamos dizer, um descompasso, um descolamento entre o funcionamento da classe política e os anseios da sociedade civil. E, nesse momento, o judiciário ele atua preenchendo essa lacuna. Então, começa aquela discussão sobre essa verdadeira atividade legisferante anômala. Nós temos, por outro lado, a questão da autocontenção judicial, como eu falei, que seria justamente o oposto do ativismo judicial. E vem a discussão, como levantada pelo doutor Gustavo, né, de que ou para onde que deveria o judiciário se dirigir. Seria voltar ao sistema anterior, daquela autocontenção, do agir provocado dentro dos exatos limites da regra constitucional? Ora, regra constitucional
ela tende a ser, por natureza, uma regra indicativa de um caminho. Ela não pode ser algo programático, fechado. Constituição, exceção feita as cláusulas pétreas, óbvio, né? E depois a gente pode até discutir um gancho que o doutor Gustavo falou, que um evento que o Supremo Tribunal Federal se manifestou e que, no caso, foi o artigo 16 da Constituição, que ele praticamente criou uma cláusula pétrea quando ele deu caráter de anterioridade à regra, anterioridade anual da lei eleitoral. Que eles, na verdade, daquela discussão, praticamente surgiu uma cláusula pétrea derivada da atividade do judiciário. Então, o ativismo judicial, ele, como elemento de amortecimento entre a tensão entre os poderes, ele é uma ferramenta que eu estou discutindo muito comigo mesmo o seu alcance. Até onde que a gente pode ir? Por quê? Porque aí vamos voltar ao século XIX, quando a doutrina alemã, inclusive Julius Kirchmann, disse o óbvio: o direito tem que ser entendido dentro das suas condicionantes históricas e axiológicas. Eu não posso entender o direito fora disso. Condicionantes históricas, axiológicas e, hoje em dia, econômicas, fundamentais. Eu, enquanto julgador, tenho que ter em mente as consequências das minhas decisões. As minhas decisões, quando elas são baseadas na letra da lei, longe vai o tempo, le juge é la bouche de la loi. O juiz é a boca da lei. Não existe isso. Nós temos que interpretar. E aí, quando chega nessa questão da interpretação, nós temos que ver até que ponto nós estamos trabalhando dentro de limites constitucionais, respeitando-os, ou se nós estamos tendendo a criar ou a desempenhar uma atividade legisferante, repito, anômala. Perfeito? Perfeito. O doutor Gustavo focou a sua palestra na Corte Constitucional. Eu abro um pouco mais o leque da discussão, profissionais do direito, que o embargador Fábio Dutra, o doutor Eduardo Buzinari e eu somos operadores do direito, que lidamos com o direito factual no dia a dia. Nós temos que olhar também a outra corte que nos é superior, o STJ, e sobre a atividade do STJ e o que ele vem decidindo. Óbvio que pela própria limitação da matéria constitucional, nós vamos focar mais no Supremo, mas toda a discussão não pode passar ao largo da atividade do STJ. Muito que bem. Além do ativismo judicial, além da tensão entre os poderes, existe um byproduct, uma consequência da Constituição de 88, que é o judicialismo. E do judicialismo, nós temos mais um apêndice, é o demandismo. O demandismo do judicialismo das discussões políticas. Isso acaba chegando ao judiciário. Então, até que ponto, repito e volto ao início do meu comentário, e aí é um gancho que eu devolvo ao professor Gustavo,
Até que ponto nós temos a tranquilidade de trabalhar nos limites da norma constitucional a partir do momento em que a interpretação dela se torna cambiante, modificativa. Nós não sabemos direito, né, até o momento em que a Corte Constitucional pode vir a declarar não apenas uma regra constitucional sendo dita como cláusula pétrea, como eu mencionei, o artigo 16, mas pode também declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Então, nosso tempo é curto. O importante nessa questão da tensão entre os poderes não é saber o que é que eu vou decidir, mas sim como que eu, operador do direito, e essa é a ótica operacional minha, né? Como é que eu vou trabalhar as normas de tolerância, as normas de comedimento, dando os limites da flexibilidade, do tensionamento que pode existir na atividade entre os poderes constitucionais, executivo, legislativo, judiciário, né, sem que eu provoque essa ruptura. Por quê? Porque senão eu tenho uma polarização sectária que vai ultrapassar a diferenciação, vai ultrapassar os limites do exercício do poder. E aí, então, muitas vezes, em nome de uma judicialização exacerbada, eu começo a entrar em searas que não estavam sendo delimitadas, não foram previamente apreciadas pelo Legislativo, mas eu sou demandado a dar uma resposta. Então, professor Gustavo, embargador Fábio Dutra e doutor Eduardo, fica esse meu questionamento, menos uma explicação e mais um questionamento, que eu submeto a vossas excelências, que, inclusive, acho que seria uma forma de eu colocar um lineamento, um rudimento que seja, de solução da tensão, porque sempre a existência dos seus poderes gera tensão, óbvio, porque o poder gera tensão, o exercício do poder gera tensão. Agora, como que eu posso atuar dentro de uma flexibilização, de uma limitação que seja, ao mesmo tempo, efetiva, que dê uma resposta à demanda, justa, no sentido de adequada à lei, e respeitosa aos limites da atividade jurisdicional. Com isso, agradeço a oportunidade da minha manifestação e devolvo a palavra ao presidente do ato. Obrigado, doutor Pedro. Notícia não muito boa que o senhor nos deu a respeito do andamento tanto quanto não célere da segunda edição do seu livro, mas a razão realmente é bastante a ser ponderada. Se há uma coisa que o senhor não vai sentir falta, é de matéria-prima para a sua nova edição. Eu já estou achando que virá com umas 300, 400 páginas, não é? Porque nós temos aí um bocado de material para ser usado. E agradeço muito a sua contribuição agora, né, hoje, nesse, digamos, contraponto, suscitando esses temas sobre os quais nós precisamos realmente meditar. Então, essas reflexões, elas
são feitas por nós, já a partir da sugestão inicial do Dr. Gustavo, sem tanta ideologização, também quanto possível, porque isentos jamais seremos, até nos esforçamos para manter uma imparcialidade, mas como seres humanos que somos, nós sempre tendemos a abraçar um lado, uma causa, uma posição. Também não acredito que, sob todos os aspectos, isso seja ruim. Vamos ouvir agora o nosso estimado magistrado, doutor Eduardo Buzinari, para que possa fazer a sua contribuição. Com a palavra, doutor Eduardo, e reafirmando a alegria de tê-lo conosco. Boa tarde a todos. Desembargador Fábio Dutra, agradeço imensamente pelo convite. Para mim é um prazer, é uma felicidade estar aqui na mesa diante dessas personalidades, discutindo e debatendo um tema tão relevante e tão atual para o momento político que nós vivemos. Gostaria de cumprimentar e me congratular com o professor Dr. Gustavo Sampaio pela sua brilhante exposição. Aliás, professor de Direito Constitucional que é, a gente não poderia esperar outra coisa. Realmente foi muito enriquecedor todo esse histórico traçado de relacionamento entre os poderes desde a proclamação da República. Aproveito para estender meus elogios ao desembargador, Dr. Pedro Raguenet, especialista no tema do ativismo judicial e que contribuiu muito para esse debate com o seu vasto conhecimento jurídico. É um prazer ouvir Vossa Excelência. Senhores, eu vou tentar fazer algumas considerações também sobre o tema, ainda que a título corroborativo, já que o meu pensamento muito se alinha ao que já foi dito aqui nessa tarde. Como já foi mencionado, nosso Estado se organiza sob um sistema de freios e contrapesos com 3 poderes, né? Um poder uno, soberano, com 3 funções, executiva, legislativa e judiciária, cada qual com uma esfera de atribuição própria, mas de maneira que eles se controlem mutuamente. Uma ideia que é classicamente atribuída a Montesquieu, mas remonta a Aristóteles, já mencionado aqui pelo professor Gustavo. Senhores, eu separei um trecho do Canotilho, muito breve aqui, que eu achei bem pertinente para o momento que nós vivemos, no que ele fala da chamada lealdade constitucional. Segundo o autor, a lealdade constitucional compreende 2 vertentes, uma positiva e outra negativa. A primeira, que seria a positiva, consiste em que os diversos órgãos do poder devem cooperar na medida necessária para realizar os objetivos constitucionais e para permitir o funcionamento do sistema com o mínimo de atritos possíveis. E a segunda, negativa, determina que os titulares dos órgãos do poder devem respeitar-se mutuamente, renunciar à prática de guerrilha institucional, de abusos de poder, de retaliação gratuita ou de desconsideração grosseira. E vejamos o quão oportuna é essa falha em cotejo com o momento político que nós vivemos. Nós vivemos, como já foi dito aqui, um momento de acirramento, de tensão no diálogo entre os poderes. Esse diálogo nunca esteve tão tumultuado, tão conflituoso. E é interessante observar que o que acontece no alto escalão dos poderes acaba refletindo na base da pirâmide. E a própria opinião pública nunca esteve tão polarizada, nunca houve uma radicalização tão grande do pensamento político. As pessoas participam mais da vida política, como disse muito bem o doutor desembargador Fábio Dutra, mas é uma participação que ela está tendo um cunho muito radicalizado. Isso fica muito evidente, inclusive nas redes sociais, né? Hoje a gente não consegue ficar alheio a essas novas formas de interação humana e a gente percebe como a opinião é radicalizada e como, na maioria das vezes, as pessoas não estão abertas, não estão propensas a um debate construtivo. A gente vê, muitas das vezes, uma tentativa de imposição de ideias de um grupo sobre o outro, o que é péssimo em termos de democracia. Bom, senhores, um dos ingredientes que mais contribui para esse acirramento de tensão, como já foi dito, é o chamado ativismo judicial. O desembargador Pedro Raguenet é um especialista no tema. E o ativismo judicial ele foi definido por Capelletti como a criatividade da função jurídica. E fico aí, ecoo
faço eco aqui com a indagação e as reflexões do desembargador Pedro, se realmente o juiz ele pode ser criativo na sua função, ou quais seriam os limites dessa criatividade da função judiciária. E eu tenho aqui 15 anos de exercício da magistratura, nós temos em mesa 2 desembargadores com um tempo de experiência mais largo que o meu e que podem falar com mais autoridade, com mais propriedade, mas cada vez eu me convenço mais de que quanto mais previsível for a decisão judicial, melhor em termos de segurança jurídica. E o Poder Judiciário tem uma característica, que também já foi dita aqui pelo desembargador Pedro, que nós não escolhemos os temas que nos são submetidos a julgamento. Nós, vez ou outra, nós somos provocados, nós somos instados a decidir sobre matérias que, inevitavelmente, acabam interferindo na seara de algum outro poder. No primeiro grau, principalmente, a intervenção em políticas públicas, né, em matérias que seriam, talvez, atribuição do Poder Executivo. E o próprio Supremo Tribunal Federal definiu algumas balizas dessa intervenção do Judiciário em matéria de política pública na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 45, em 2004, quando foi reconhecido a possibilidade de atuação do Poder Judiciário como propulsor de implementação de políticas públicas, salientando, contudo, o caráter nitidamente excepcional e permitindo tão somente quando configurada omissão injustificada e abusiva do poder político. Então, foram traçados aí, pelo menos, uma linha diretriz. E eu vou trazer um exemplo aqui de uma ação civil pública que eu recebi, trazendo os meus que me precederam, debateram a questão do Supremo Tribunal Federal. Vamos trazer um exemplo aqui da primeira instância, só para a gente, que ilustra bem esse confronto entre o Executivo e o Judiciário em matéria de política pública. Eu recebi, em fins de 2018 e início de 2019, uma ação civil pública, na qual o Ministério Público pretendia, em sede de tutela de urgência e também tutela definitiva, a reforma de um prédio que abrigava um setor de perícias da Polícia Civil. A inicial era instruída com um laudo elaborado pelo próprio corpo técnico do MP, né, assinado por um engenheiro, e ele descrevia ali algumas intervenções que ele julgava necessárias para o bom funcionamento daquele órgão. Dizia-se lá no laudo que as paredes estavam descascadas, precisando de uma nova pintura, que seria interessante mudar a locação das portas para melhor aproveitamento do espaço geográfico, que sugeria a instalação de novos bebedouros, novos banheiros. Havia até uma sugestão lá curiosa de criar-se escaninhos individualizados para os servidores guardarem seus pertences pessoais, e uma série de adaptações, todas mais ou menos nessa linha. E ao receber a inicial, de imediato me veio à cabeça aquela divisão de benfeitorias que a gente aprende no direito civil. Benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e voluptuárias. Ao meu ver, ao meu sentir, não se tratar, a falta daquelas intervenções sugeridas não estaria inviabilizando por completo a prestação do serviço público, de modo que não me pareciam benfeitorias ou intervenções necessárias. Tampouco me pareceram benfeitorias meramente voluptuárias, né, de deleite, de enfeite, enfim. Me parece que a categoria mais precisa de enquadramento seria, ou mais próxima, seria ao conceito de benfeitorias úteis. Seriam intervenções que certamente aumentariam a utilidade daquele imóvel, certamente os servidores trabalhariam com mais conforto, com mais satisfação, e acaba que, reflexamente, isso produziria um serviço de melhor qualidade entregue à população, entregue ao cidadão. Mas a questão nem é essa. Com todo o respeito que eu tenho pelo Ministério Público e respeito profundamente à instituição, assim como respeito à Polícia Civil, fui, inclusive, integrante da Polícia Civil, fui delegado de polícia antes de me tornar juiz de direito, mas aquele laudo pericial que me foi apresentado, ele bem poderia descrever qualquer repartição pública do Estado do Rio de Janeiro, quiçá prédios do próprio Poder Judiciário. É difícil a gente vislumbrar um prédio que não esteja precisando de intervenções mínimas para a sua melhoria. E, como um tempero adicional, essa inicial foi recebida em fins de 2018, início de 2019, quando o Estado do Rio de Janeiro atravessava uma das suas mais graves crises financeiras, inclusive com dificuldade de pagamento da folha de pessoal. Então, a indagação que se faz cabe ao juiz,
decidir qual a melhor forma de alocação de recursos públicos? É o juiz que tem que tomar essa decisão ou essa decisão deve ser tomada pelo chefe do executivo que foi eleito democraticamente para isso? E, como eu já disse, nós não escolhemos, nós não temos o privilégio de escolher aquilo que nós vamos julgar. As questões simplesmente chegam até nós e nós temos que dar uma resposta. E aproveitando esse tema do tensionamento, desse acirramento de tensão, notadamente aqui entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, eu aproveito para fazer um paralelo com a questão da pandemia, né? Nós estamos vivendo há pouco mais de 1 ano e 6 meses essa situação reaprendendo a viver, né, com algumas restrições de direitos, e pretendo trazer esse assunto também sem viés político nenhum, apenas para uma reflexão acadêmica. Na tentativa desesperada de contenção do vírus, nós assistimos aí ao Poder Executivo, tanto estadual, mas principalmente os poderes executivos municipais, editarem diversos decretos com restrições a direitos e garantias individuais. Nós tivemos aí lockdown na primeira etapa da pandemia, restrições à liberdade de locomoção, ao direito de reunião, direito ao lazer, que também tem assento constitucional, né, por restritos o acesso a praias, locais públicos recreativos, o direito ao trabalho, várias pessoas tiveram restringido o acesso ao seu trabalho, tudo em nome de um direito coletivo à preservação da saúde pública. E estamos diante aí de uma colisão entre direitos fundamentais, que não são decisões fáceis de serem tomadas, é o típico hard case. Todo juiz se sente angustiado diante de entre ter que decidir um conflito que envolve 2 princípios constitucionais, ou, nesse caso, uma pluralidade de princípios constitucionais, pior ainda. Diferentemente do que acontece no conflito entre normas e regras, que a gente decide no âmbito da validade, o conflito entre princípios a gente tem que decidir no âmbito do peso, né, com base na proporcionalidade, ponderação, enfim, ponderar qual o operador do direito terá que ponderar qual o princípio vai preponderar em detrimento daquele que terá uma redução proporcional no seu âmbito de incidência. E nessas questões, torna-se quase impossível ou muito difícil o julgador emitir uma decisão sem manifestar a sua ideologia política, ou, no mínimo, sem ser estigmatizado como sendo defensor da ideologia A ou da ideologia B. Então, é o hard case, é uma situação que deixa os juízes numa angústia muito grande e qualquer decisão que seja acaba provocando um tensionamento, principalmente nesse caso dos decretos da pandemia, né? Nós temos agora a discussão do passaporte sanitário, que houve o questionamento, né, do Poder Judiciário com relação à constitucionalidade desses decretos. Houve decisões em ambos sentidos, algumas decisões considerando inconstitucionais os decretos, e nós vimos aí, pelo menos essa questão do passaporte sanitário, o Supremo Tribunal Federal acabou prestigiando o decreto municipal. Mas toda essa questão gera um inevitável tensionamento. Ainda tiveram casos ainda mais curiosos, né, do caso em que o Judiciário decretou lockdown no lugar do Executivo, que geram assim, até uma discussão muito maior, né, em termos assim, de acirramento de tensão. Enfim, senhores, já caminhando para o fim, dado ao tempo que nos foi dispensado, eu vou deixar só uma questão aqui para reflexão, talvez apreciação. Um dado que eu extraí da internet, e de janeiro a março de 2021, das 15.681 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 86% foram de decisões monocráticas, o que foi alvo, de certa maneira, de algumas críticas, talvez um excesso de decisões monocráticas da nossa Suprema Corte. E é claro que é um dado meramente quantitativo, não se está fazendo aqui uma análise qualitativa de decisões, né? É um número absoluto e extraído em um trimestre aqui de janeiro a março de 2021, então é um espaço de tempo muito pequeno. Mas chama atenção esse percentual elevado, né? 86% de decisões monocráticas em detrimento de decisões colegiadas. E se esse tipo de caminho que vem sendo traçado pelo Supremo Tribunal Federal, se isso não acaba contribuindo, de certa maneira, para esse acirramento de tensão entre os poderes, é uma questão que eu deixo aí talvez para uma reflexão. No mais, senhores, esgotou-se aqui o tempo que me foi dispensado.
mas eu agradeço imensamente pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui debatendo um tema tão importante ao lado de Vossas Excelências e sigo aqui à disposição da mesa. Obrigado, doutor Eduardo. Realmente, neste ano e no ano passado, nós temos uma quantidade imensa, não é? Inclusive com análise, se o quisermos, né, das questões ideológicas. Eu acho que até seria uma boa proposta trazermos um debate ideológico à luz das decisões que são tomadas, principalmente no âmbito dos tribunais superiores. Não é? Eu tenho 3 filhos. Aliás, tenho 4 filhos. Né? 4 filhos. O mais velho, digamos, tem uma tendência mais, se pudéssemos caracterizá-lo ideologicamente, à direita. O do meio, ele é de centro, ele é ponderado, ele diz, pai, ouve isso aqui, mas tem isso aqui, ele sempre traz a conversa para uma conciliação ideológica. E a mais nova, ela tem uma inclinação à esquerda bastante exacerbada, eu diria. A mais nova, de 5 meses, ainda não manifestou nada a não ser a sua preocupação com o pão de cada dia. Parece que só vive para isso, para comer, para chorar e para dormir. Nem chora tanto, para dizer a verdade. Mas, então, é muito interessante como as pessoas, às vezes, levam aquilo sobre o que elas pensam, aquilo que elas entendem ser o melhor para si e para os outros, a um ponto de afastá-las da própria convivência daqueles que lhes, digamos, em uma época anterior, quando não submetida aos crivos e aos critérios da ideologia, eles pareciam pessoas excelentes e indispensáveis naquele convívio do dia a dia. Não é? Mas esse realmente é um debate que a gente tem de vir preparado para falar, preparado para ouvir e preparado para aceitar os posicionamentos dos outros, para que, ao final, a gente possa trazer também esse pensamento ideológico, esse posicionamento político como algo natural de todo o ser pensante. Se pensamos, não é? Podemos pensar de formas diversas em vários assuntos, né? No futebol, vocês viram aí, tem gente que torce pelo Botafogo, né? Na religião, tem gente que é católico, tem gente que é espírita, tem gente que é evangélico. Então, e ainda bem que nós podemos ter essa variedade de pensamentos, de escolhas, de possibilidades, não é? E quando nos sentimos bem, não é? Ou não só tendo a possibilidade de optar pelo ser, não é? Pelo escolher, pelo exercer, pelo fazer, mas também de respeitar o outro que escolhe, exerce e se manifesta de uma forma diferente da nossa. Eu estou muito satisfeito. Eu não sei se alguém quer fazer alguma abordagem ainda sobre o tema. Abro a palavra ao doutor Gustavo, e em seguida ao doutor Pedro, e em seguida ao doutor Eduardo. Eu diria para as considerações finais, porque eu me sinto muito satisfeito pelo que aqui foi produzido hoje. Eu acho que nós temos condições de fornecer àqueles que ainda não assistiram, e eu acho que aqueles que aqui estão também já vão levar uma base de reflexão, dos questionamentos do nosso dia a dia, baseado nessas tensões que existem entre os poderes, não é? E elas são diárias, e tenho certeza que também aqueles que terão oportunidade de assistir a esse vídeo terão crescimento e oportunidade de continuar a pensar. Então, doutor Gustavo, com a palavra. Deixo, eminente desembargador, tão somente meu agradecimento, mais uma vez,
meu preito de dignidade por ter participado desta mesa ao lado de Vossa Excelência e também de Sua Excelência, o desembargador Pedro Ragnei, o doutor Eduardo Buzinari, sempre lembrando que, como a história do Brasil é a história da pendularidade, conforme asseveram tantos e tantos proeminentes cientistas políticos que nós tivemos e temos, pendularidade da unitarização à federalização, um país que tensionou e distensionou entre centralização política e descentralização. Pendularidade entre democracia e estado de exceção, que nós vemos que, muitas vezes, a perda das bases institucionais se deu pela prática dos excessos. Não pelo excès de pouvoir, no sentido clássico da doutrina francesa, mas pelo excesso de cometimento de vontades, de ímpetos, de maneira que creio que Vossa Excelência resumiu muito bem o espírito do que devemos defender, até ideologicamente, nos nossos tempos. Temperança, equilíbrio, saber ouvir o próximo, saber dar razão ao próximo quando necessário, conceber que nossa sociedade é plural, eclética, que todos nós somos diferentes e que todos nós participamos do mesmo todo, do mesmo contexto social. Amar o próximo, portanto, e respeitar a vontade do outro. Se isso for feito, for levado à nossa prática, premissas que emanam, inclusive, de nossas bases religiosas, nós chegaremos à boa prática da linha do meio, do equilíbrio institucional. Volto a dizer, eu não tenho críticas demasiadas a respeito do atuar hoje da cúpula judiciária brasileira. Vejo muito mais mérito do que merecimento de crítica. Apenas os excessos comprometeram momentos e comprometeram relações. E hoje nós estamos, nessa pendularidade histórica do Brasil, numa apoteose dos excessos. O nosso convite, a nossa exortação é de um retorno ao ponto do equilíbrio, porque só assim nós preservaremos o espírito democrático que temos que preservar, é nosso dever preservar, o espírito democrático do regime de separação de poderes trazido pela Constituição brasileira de 1988. É essa a nossa luta, a defesa do ponto de equilíbrio, sair desse momento turbulento e evitar os excessos. É basicamente isso que defendi na crítica ao ativismo judicial, que é a mesma crítica à autocontenção, desembargador Pedro. Não é? É sempre bom lembrar que quem critica o ativismo judicial, como eu critico, critica também a autocontenção. O nosso poder judiciário é grandioso em muitas de suas manifestações e necessárias na manutenção do equilíbrio das relações institucionais no Brasil. Nem autocontenção, nem ativismo judicial. Vamos postular a exegese, a hermenêutica dos princípios, sim, mas dos princípios não como manumissão, não como uma cláusula de alforria para dizer o que bem se quiser dizer na decisão judicial. Defender uma hermenêutica dos princípios para fim de todos nós sermos convergentes ao espírito da supremacia constitucional deixado pela Constituição de 88. É a Constituição de 88 que diz o que cumpre a cada um dos poderes. A meta fundamental é respeitar a divisão que o próprio titular máximo da soberania, o poder constituinte originário, em nome do povo, consagrou no nosso texto constitucional. Obrigado, desembargador Fábio. Obrigado, desembargador Pedro. Obrigado, doutor Eduardo Buzinari. E sempre às ordens para a interlocução. Boa noite a todos. Desembargador Fábio, vou pegar um gancho do professor Gustavo, a fala do professor Gustavo, e, na verdade, esse gancho era um trecho de um trabalho que eu estava fazendo aqui, do meu ativismo, né? E da forma de uma indagação, porque não interessa muito menos a resposta e interessa muito mais a pergunta e o mecanismo pelo qual se chegará a uma proposição da minha indagação, que é a seguinte: dentro daquela concepção clássica do ativismo, que nós estamos aqui preenchendo uma lacuna, né? Quando o Poder Judiciário atua, provocado, óbvio, provocado, nós estamos
diante de uma manifestação judicial, ou será que eu estou fornecendo ao jurisdicionado uma manifestação de uma vontade política incorreta? Porque, afinal de contas, o juiz não tem mandato popular. Então, a pergunta é especialmente feita diante daquelas normas constitucionais em aberto. Nesse caso, além de estar com uma manifestação de vontade política incorreta, estaria o judiciário, o juiz, normatizando também? Então, meu fecho é essa indagação. Obrigado, desembargador Fábio. Obrigado, professor Gustavo. Obrigado, colega Eduardo Buzinari, pela chance de terminar uma sexta-feira com o estímulo intelectual desse debate, que eu acho que é muito bom, que sempre rende frutos. Boa noite a todos. Eduardo? Bom, como disse o desembargador Pedro Raguenet, às vezes a pergunta é mais importante que a própria resposta, né? Bom, o exercício do poder, como Vossa Excelência também disse, Sua Excelência já disse, a relação entre o homem e o poder nunca foi algo fácil, né? O homem tende a abusar do poder até encontrar um limite que o obstaculize. E eu acho que o caminho, para citar mais uma vez aqui o Aristóteles, né, que já foi muito citado aqui nessa tarde, é exatamente a linha que o professor Gustavo defende. Como diria nosso filósofo grego, a virtude está no meio. Então, a gente deve buscar o caminho da concórdia, o caminho da moderação, um meio termo entre a autocontenção e entre o ativismo judicial. E dizer que o debate, um debate maduro, um debate construtivo, sempre é bem-vindo para a gente poder aperfeiçoar, aprimorar nossas instituições e rever, sempre refletir sobre a nossa maneira de pensar. No mais, eu acho que o caminho é esse da concórdia, da ponderação. Faço coro ao que já foi dito aqui pelos demais debatedores, expositores, e agradeço a essa oportunidade, esse convite do desembargador Fábio Dutra, e me congratulo mais uma vez com o professor Gustavo, com o desembargador Pedro, cumprimentando mais uma vez ambas personalidades aí pelas suas brilhantes exposições, suas falas que foram muito enriquecedoras nessa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu me sinto plenamente recompensado pelo teor do evento que nós produzimos. O IMB agradece ao professor Gustavo Sampaio, ao nosso colega Pedro Raguenet, ao nosso colega Eduardo Buzinari, e a todos vocês que aceitaram o convite, estão conosco aqui, não é? Nesta tarde de sexta-feira, início de noite, quando nós pudemos debater um pouco a respeito de um tema tão relevante. Muito obrigado a todos, um grande abraço, uma excelente noite, um bom final de semana, e a vocês que participaram, que tiraram um pouquinho do seu tempo, que se prepararam e que puderam contribuir para este evento. E com o IMB, nossos agradecimentos, nossa gratidão. Muito obrigado, um grande abraço, tudo de bom.